7h59, estamos aqui no dia 31 de dezembro, fechando o ano, mas começando mais um capítulo do livro de Eclesiastes. Hoje nós vamos começar o capítulo 8. Vamos lá? Muito bom. Então, começar o dia conversando e aprendendo com o Rei Salomão e tomando o nosso café. No meu caso, eu tomo chá. Chá com limão. Então, o verso 1 do capítulo 8, Salomão vai mudar o eixo da conversa dele. No capítulo 7, ele fez a gente amadurecer por dentro. Mas agora ele começa a perguntar como é que essa nossa maturidade aparece no mundo? Como é que ela se mostra? Como é que a gente se mostra para o mundo? Como é que ela se manifesta no nosso corpo, no nosso rosto, na forma da gente estar? Essa maturidade, então, ele está dizendo que a maturidade não é na mente que vai se manifestar, é no corpo, no rosto, principalmente, ele vai falar do rosto e na forma da gente estar, né? E ele começa com uma afirmação surpreendente. Ele não fala de reis, não fala de leis, não fala de poder, nada disso. Quando ele fala de sabedoria, ele fala do semblante humano. Ele fala do nosso rosto. Então, vamos ao verso, capítulo 8, verso 1. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? Simone linda! Vou ler de novo. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem ilumina seu rosto, e a dureza do seu semblante se transforma. Então ele está dizendo que quanto mais sabedoria, mais suave é o nosso rosto. E que quando a gente não tem sabedoria, o nosso rosto é duro, né? Bom dia, amor. Então, a sabedoria se manifesta no corpo. É isso que ele está falando. Sistemicamente, esse verso é extremamente concreto, né? Salomão afirma que a sabedoria não fica na nossa mente, não fica na cabeça, não fica no discurso. Ela fala bonito, ou ele fala bonito, então ele é sábio. Não fica na teoria, grandes cientistas com grandes descobertas. Isso não é sabedoria. Ele fala que a sabedoria, ela aparece no corpo, principalmente no rosto, né? Um rosto suave demonstra sabedoria. O que é essa sabedoria que ele está falando? A gente vai chegar lá já, né? Mas é basicamente a forma como uma pessoa, como alguém, ocupa o seu próprio lugar, né? Como eu me mostro para o mundo? Que rosto eu mostro para o mundo? Então, é um rosto bravo, sério, ou é um rosto suave, tranquilo, sábio, segundo Salomão? Então, quando a pessoa vive lutando com a vida, né, lutando contra a vida, o rosto fica duro, o maxilar trava, o olhar se fecha, né? Mas quando a pessoa compreende a vida, compreende os limites da vida, compreende cada um o seu lugar nessa vida, qual é o meu lugar nessa vida? No meu caso, já fui filha, né? Depois fui esposa, depois fui mãe, hoje eu sou avó, além de esposa, e além de muitas outras coisas. Mas qual é o rosto que eu apresento para a sociedade, né? Então, quando eu sei o meu lugar, eu sei a ordem que eu ocupo dentro do meu sistema familiar, eu conheço os meus limites, conheço os limites da vida, essa dureza, ela cede. Mas a força da gente permanece, mas sem rigidez. A gente tem muita facilidade de ficar muito rígido. Eu tive uma mãe muito rígida. Então, meu modelo de estar no mundo é rígido. Aprendi com ela.
Ela teve os motivos dela, claro, para sobreviver, ela precisou dessa rigidez. Mas eu não preciso mais, né? Eu não preciso ser rígida como a minha mãe. Eu posso me diferenciar dela. Posso olhar para minha mãe, honrá-la, respeitá-la, entender as dificuldades que ela teve. E posso olhar para mim e ver que eu tenho outro caminho. E isso é maravilhoso, não? Então, a sabedoria que o Salomão está falando aqui é a reconciliação com a realidade, né? Eu vou dar um exemplo muito prático que aconteceu no meu consultório, né? Tinha uma... Bom dia, Cláudia. Tinha uma paciente que chegou no consultório falando assim, não, todo mundo acha que eu sou agressiva, mas eu só estou me defendendo, eu só estou me defendendo. Era essa a fala dela, né? Então, quando a gente começou a pesquisar a história dela, ela teve uma autoridade muito violenta na infância dela. E para ela sobreviver, ela endureceu, né? Então, no trabalho dela, qualquer orientação diferente, ela vivia aquilo como se fosse um ataque a ela pessoal, né? E o que acontece? O corpo se encolhia, se endurecia antes dela ter consciência do que estava fazendo. Era assim, sabe aquela coisa quando alguém te ataca e você se encolhe? Bom dia. Então, o corpo reage antes da consciência. Então, o trabalho que eu fiz com ela foi esse de diferenciar da autoridade antiga, quando ela era criança, não tinha como se defender, e da autoridade atual, no trabalho dela. A diferença do que era realmente perigoso, ela precisava sobreviver, e de um perigo que ela estava imaginando agora, que não era real. Então, quando ela entendeu essa diferença, quando ela pôde se diferenciar, como eu pude me diferenciar da minha mãe, o rosto dela se suavizou. E a voz dela desacelerou, ela falava rápido. Eu tinha que pedir para ela, olha, repete porque eu não estou entendendo o que você falou. Faz slow, vai devagar, né? Bom dia, Regiane. Então, é exatamente como o Salomão descreve. A sabedoria transforma o nosso rosto, transforma o semblante, né? Então, vamos para a visão filosófica. Eu trouxe um filósofo que eu gosto muito, o Spinoza, Baruch Spinoza. Ele nasceu na Holanda, em Amsterdã, 1600 e alguma coisa. Viveu nos 1600, foi o tempo dele, né? 1600. Então, ele afirma que o ser humano sofre quando ele não aceita a realidade, quando ele briga com a realidade, né? Então, de novo, para ele a liberdade não é fazer aquilo que a gente quer, mas compreender a ordem da vida e agir de acordo com ela. Olha só, nossa, isso é demais, vai. A liberdade para Spinoza não é fazer o que a gente quer. Isso não é liberdade. A liberdade, já falei isso ontem, também no capítulo 7 eu trouxe Spinoza, porque realmente esse conceito de liberdade é muito importante a gente entender, né? Compreender, aprender, né? A gente precisa compreender a ordem da vida e agir de acordo com ela, quer dizer, agir de acordo com o que está acontecendo, não com a nossa memória, né? Não com a nossa imaginação, mas com o que está acontecendo. Quando a gente tem esse espaço na mente de olhar o que está acontecendo e decidir o que vai fazer, isso Spinoza chama de liberdade, né? E tem uma super conexão com Salomão, porque quando a gente compreende, o que acontece? A gente relaxa, né? A gente suaviza, né? A sabedoria ilumina o nosso rosto, porque para essa guerra interna. Porque quando a gente está lutando contra a vida, tem uma guerra interna acontecendo, né? Muito bonito, Spinoza. E aí eu trouxe mais um, não contente, eu achei Sêneca. Sêneca, para quem não sabe, era espanhol, mas ele viveu durante o Império Romano,
Bom dia, Adri. E a obra que eu encontrei dele, que tem tudo a ver com Salomão, chama-se Cartas a Lucílio. Né? E ele fala que a serenidade, nesse livro, que a serenidade ela é visível no corpo. Todos eles estão falando, olha para o corpo, um corpo encurvado, carrega muita coisa. Olha para o corpo, qual é a sua postura física? Qual é a sua postura corporal? Então, um corpo relaxado, quando você vê uma pessoa, não uma pessoa relaxada, tipo riponga, não, relaxada, mas centrada. Relaxada, mas centrada. O poder está lá, você sente o poder da pessoa. Né? Então, ela é visível, né? O sábio ele é visível. Né? Porque a pessoa sábia ela não reage de forma emocional a algo que acontece. Porque ela não precisa provar nada. Ninguém precisa provar nada. Né? A gente tem, ninguém ensina isso pra gente, mas Salomão está ensinando. A gente tem tempo de olhar para o que está acontecendo e agir, e não reagir. E aí o corpo relaxa, porque você tem esse tempo, Spinoza fala que você tem para olhar, é que é a liberdade. É essa a liberdade que relaxa o corpo. Tem super conexão, o Sêneca também com Salomão, né? De novo ele fala um corpo, um rosto duro, é um sinal de quê? Você vê alguém assim, tá na cara que vai ter briga, é sinal de conflito, né? E quando você vê um rosto sereno, você sabe que aquela pessoa tem uma sabedoria incorporada, tem sabedoria dentro dela. Bom dia para quem chegou depois, Rejane, Dri, quem mais? Leiac. Ah, Cláudia. Cláudia, bom dia. Simone linda tá aqui, Paulo, meu amor, também. Tá. Então tá. Então vamos seguir para a visão literária. Eu trouxe, não sei se vocês conhecem, eu tenho um livro, chama-se Hermann Hesse. Vocês já ouviram falar dele? Ele escreveu aquele livro Siddhartha, que conta a história de Buda. É lindo o livro, é lindo. Quem estiver agora nas férias, quiser se deleitar na alma, leia Siddhartha de Hermann Hesse. Por incrível que pareça, ele conta a vida de Buda, mas ele é alemão. Ele não é indiano. Então, no livro, ele conta que Siddhartha, ele chama Buda de Siddhartha, eu acho que é Buda, mas não vem de saber excessivo. O próprio Salomão fala que o saber excessivo não é daí que vem a sabedoria. A sabedoria vem da experiência vivida, da experiência integrada. Eu vivi, integrei, aquilo se tornou meu. Né? Então, Siddhartha, no livro do Hermann Hesse, só se torna sábio quando o rosto... Porque ele busca. Quando ele encontra, dentro, claro, não é fora, ele fica tranquilo. O rosto dele muda, porque ele assume uma tranquilidade de quem compreendeu o fluxo da vida. Tem tudo a ver com Salomão, que fala que o semblante se ilumina quando a alma para de lutar. Está lá em Siddhartha. Muito lindo, né? E também eu trouxe José Saramago, português, todo mundo conhece, Ensaio sobre a Lucidez. Ele tem ensaio sobre a cegueira, mas esse de hoje é ensaio sobre a lucidez. Então ele mostra personagens que endurecem quando eles perdem a capacidade de interpretar a realidade. Então, a lucidez, quando ela chega, não é que ela chega, de repente eles se dão conta, não é um grito que eles se dão conta, mas eles se desarmam. Então, essa serenidade seria se desarmar, porque a gente está constantemente, como aquela minha paciente, armada, pronta para a guerra, pronta para a briga. Desarma. Então o rosto muda, minha voz muda. E tem super conexão com Salomão. Quem sabe interpretar o que está acontecendo não precisa endurecer.
Não precisa ter um ataque, não precisa ter um chilique. Né? Pode olhar o que está acontecendo. E aí o rosto se ilumina, como disse Salomão. E no filme, tem um filme emblemático para isso. É um filme do Clint Eastwood, chama-se Gran Torino. Maravilhoso. Aliás, todos os filmes do Clint Eastwood são maravilhosos. Foi filmado em 2008, quase 20 anos atrás, 18 anos atrás. Já estou contando 2026, né? Então, mas enfim, 17 anos atrás. Conta a história de um veterano de guerra. Ele é viúvo, ele é solitário e profundamente endurecido. Mostra o rosto dele cheio de rugas. Porque o Clint Eastwood, acho que quando ele fez o filme, ele já estava bem... Ele ainda está vivo, continua fazendo filmes incríveis. Eu nem sei quantos anos ele tem, mas deve ter muitos. Mais de 90 com certeza. Então, mas no rosto dele, enrugado, duro, carrega raiva, carrega desprezo, ressentimento. É um rosto duro, né? Então, ele está o tempo inteiro se defendendo, ele está o tempo inteiro no estado de defesa. Ele se defende do mundo, ele se defende das pessoas, ele se defende das mudanças na vida, ele não admite nenhuma mudança. Na realidade, o que ele está se defendendo? Ele está se defendendo da própria dor dele. Então, ao longo do filme, ele tem contatos com os vizinhos, ele é obrigado a ter, e aí, especialmente, tem um jovem migrante que obriga ele a reinterpretar a vida. Sempre tem alguém de fora que vem e que muda, né, a nossa interpretação da vida. Eu estou preparando um curso de prosperidade e abundância, um pequeno aqui no meio, e nesse curso eu falo que, né, diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Não tem essa frase? Então, o Clint Eastwood no filme... Não, no filme... Não, no curso, comecei a falar do curso e voltei. No curso eu falo, veja com quem você anda. Porque se você anda com pessoas deprimidas, para baixo, tristes e reclamonas, chamando de novo mais problemas, você não vai sair desse lugar. Não vai para a prosperidade, não vai para a abundância. Então, chama a graça. Como é? Obrigado, né? Obrigado. Você chama, agradece. Agradecer, o que é agradecer? É chamar a graça, né? Então, chama a graça na vida. E é isso que o Salomão está dizendo aqui, né? E então, voltando ao filme, o Clint Eastwood com esse rapaz que é o novo que chega e que traz as novidades, né? É o novo, traz o diferente. Aí o personagem do Clint Eastwood começa a compreender onde ele está, em que tempo ele está vivendo, percebe os erros que ele cometeu, percebe os afetos que ele negou, e alguma coisa muda. Não muda no passado, mas muda no rosto dele. No final do filme você vê o rosto dele. Ele não fica bonzinho de repente, né? O rosto dele fica mais suave, ele compreende. É lindo o filme, maravilhoso. Tem uma conexão direta com o rei Salomão. A sabedoria, ela não vai apagar a dor que ele sentiu, a amargura da perda da esposa, tudo isso que ele sentiu, mas ele transforma essa dureza no rosto dele. Ele se torna mais humano. Bonito, né? Muito bem. 3 perguntas para hoje que eu fiz. Como está o meu rosto hoje? Vamos olhar no espelho, vamos se ver. Será que o meu rosto, o que o meu rosto revela sobre a minha relação com a vida? Será que eu endureço porque eu não estou entendendo o que está acontecendo e aí eu fico na defesa, né? O que mudaria se eu compreendesse mais e reagisse menos? Esse é o grande desafio, né? Que Spinoza nos ensina, que é a liberdade, ter esses segundos de parar para ver o que está acontecendo. Não entrar
na mente com as histórias antigas, com as cargas antigas, com as culpas antigas, com pesos que não tem mais sentido nenhum hoje, aqui, nisso que está acontecendo. Ou tem, se tiver, ok. Mas tem que olhar se tem. Na maioria das vezes não tem, né? Então, essa live, para quem entrou no meio, tem muita gente que entrou, já estava falando. Então, ela vai ficar gravada e você pode assistir. Ela sobe daqui a 5, 10 minutinhos, ela tá lá. Só é o tempo de eu transcrever. Então, você pode receber aqui a gravação, você pode assistir, estão todas elas gravadas. E você pode receber a transcrição da live no grupo da comunidade do Rei Salomão. E para isso você só escreve aí eu quero, que eu te coloco dentro do grupo. É mais fácil do que te explicar como entra na bio. O pessoal fica me perguntando, mas aonde que tá tal do clipe? Esquece. Escreve eu quero e eu te coloco para dentro. Se você ainda não estiver dentro do grupo, para você receber todos os dias a transcrição da live. Então, a leitura não leva mais do que 2 minutos. Ok? E eu acho que para mim é transformador. Eu sinto a minha vida, o meu olhar para a vida totalmente transformado desde que eu comecei a estudar e ler o livro de Eclesiastes. Eu espero que o mesmo esteja acontecendo com vocês. E uma coisa que a gente tem que fazer, que é o equilíbrio entre dar e receber, é compartilhar. Ou compartilhar a live, que é só dar um clique e você compartilha com um amigo, com alguém que você acha que precisa, com alguém da família. Tem gente compartilhando com os pais. Sabe, compartilha. Deixa o Salomão chegar no coração de mais pessoas. Ok? Esse é o nosso acordo. Compartilha. Ok. Então, vamos para uma meditação final de hoje, dia 31. E a gente precisa muito desacelerar, né? Vamos fechar os olhos. Inspira em 4. Segura 2, solta pela boca em 6. Mais uma vez. Respira fundo. Solta a mandíbula. Relaxa os ombros. Suaviza, mesmo que você está de olho fechado, imagina que seu olhar se suaviza. Imagina você diante da vida sem precisar se defender. Totalmente segura, totalmente seguro, sem precisar se defender. Repete assim: eu compreendo. Eu compreendo. Eu posso interpretar antes de reagir. Eu posso interpretar antes de reagir. A vida não é minha inimiga. A vida não é minha inimiga. Ela pode ser dura, mas ela não é minha inimiga. Fica uns instantezinhos e sente isso no seu corpo. Sente que você está num lugar seguro e que você não precisa se defender. Relaxa. Então, Salomão abre o capítulo 8, nos lembrando que a sabedoria verdadeira, ela aparece no corpo. Não é naquilo que a gente fala, é no corpo. Porque essa sabedoria ilumina o nosso rosto, ele transforma a nossa dureza e muda a nossa forma de estar no mundo, né? Amanhã a gente segue adiante. Amanhã o rei Salomão vai falar. Amanhã é dia 1º? Não, amanhã não. Sexta-feira. Amanhã eu vou tirar o dia de folga e vocês também, provavelmente. Então, sexta-feira a gente segue adiante e Salomão vai falar de poder, tempo e responsabilidade. Muito legal. Mas hoje o convite é muito simples. Menos rigidez, mais lucidez, mais presença. Tá? Então a gente segue juntos por aqui, com mais alma, mais sentido. Feliz ano novo para todo mundo. Vamos entrar
né? Com o coração aberto, com o pé direito, o que nos ensinaram a vida inteira. Né? Vamos entrar com o pé direito para olhar para a vida com mais aceitação, né? Com mais, ok, estou aqui e vamos em frente com aquilo que a vida trouxer, com calma e com presença. Um beijo carinhoso, nos vemos no ano que vem, sexta-feira.